Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josiane Campos, psicanalista, com atuação também em varas de família, varas de infância. E em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, que foi o dia 25 de maio, nós estamos promovendo durante essa semana uma série de lives intitulada Delícias e Desafios da Adoção. No dia de hoje, a nossa live muito especial sobre traumas e vínculos na adoção, com a psicóloga Renata Travaim de Moraes. Ela vai entrar aqui já já para conversar com a gente sobre esse tema. Estou bastante ansiosa, aguardando por ela aqui. Então, que legal, vamos começar pontualmente às 11 horas. Bom dia a todos. Ai, a Renata está entrando, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Tudo Estão me jóia. E vendo você, como é que bem? tá? Sim, tá dando para Que te bom. ver, para te ouvir certinho. Também me escuta Jóia. certinho? Em Sim, que, tá em ótimo. que... Ah, então tá bom, que bom. Opa, Renata, alguém estava falou que começando não a te tem apresentar som. aqui. Pera lá, Não Suzana, não tem tem som? som? Vocês estão me ouvindo, gente? Põe um joinha aí, por favor. É, Será que o seu eu, tava eu... ok, né? Será que é o meu? Você tá me ouvindo, Não, né? eu tô. Tá, normal. Gente, avisa aí, vocês estão ouvindo a gente? Ah, Ou sim, tem sim, alguém que já. vocês não estão ouvindo? Tá ouvindo. Então tá. Tô ouvindo as Ó, o duas. Bruno entrou Ótimo. aí, Bonifácio. E eu estava te É, apresentando aqui, Rê, eu vou continuar te apresentando, tá bom? isso, por A favor, fica à Renata vontade. Travaim é uma psicóloga muito especial que trabalha com adoção, né? Ela é especialista em adoção, né? Sim. Tem uma formação, né, em PBRI, então ela vai falar um pouco pra gente. A formação no Caring Furries Institute of Child Development, em Texas, Uhum. aí. E ela promove consultorias, então, tanto no pré quanto no pós-adoção. E a gente vai conversar hoje sobre um assunto que ela domina bem, que são traumas e os vínculos na adoção. Então, assim, duas psicólogas conversando, olha que legal. Eu trabalho mais na perspectiva dos processos, né, que envolvem a adoção. E a Renata já trabalha mais na perspectiva desse acompanhamento familiar de perto com a criança ali, já na situação da adoção propriamente dita. Então, acho que vai ser uma dobradinha bem legal. E Vai, aí, vai Renata, eu sim. queria que você começasse falando aí que você, quando eu te convidei, né, para a gente falar sobre esse tema, o que te suscita, assim, com relação a essas situações dos vínculos, né? Pensando que na adoção, que é uma coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas sabem, sempre sabem, mas não conseguem, assim, aprender com toda a consistência, com toda a importância que merece, o fato da criança já vir de uma ruptura de vínculo, mesmo quando ela é bebezinha, né? E que isso precisa ter cuidado, né? Então, acho que é nessa perspectiva assim que eu queria conversar um pouco com você. Sim, vamos falando. O que for surgindo, você também vai acrescentando, porque eu acho muito bacana essa troca. Você tem a vivência lá Aham. do fórum, do acompanhamento das famílias, das avaliações, que também são tão importantes para que o vínculo dê certo. Então, esse primeiro contato que vocês têm com a família para tentar encaixar uma família que seja condizente com essa criança, que vá dar conta de acolher, é muito importante. Então, eu sei que você tem muito a acrescentar, conforme eu for falando, você vai me perguntando, vai contando aí sua vivência, que é isso que vai enriquecer aqui o nosso bate-papo. E Tá. sim, na Assim, antes verdade. de você começar a falar dos vínculos, se você puder contar, como é que foi que você se interessou pela temática da adoção? Eu sou psicóloga já há 14 anos, né? O meu primeiro emprego foi num acolhimento lá em Ribeirão Preto, na cidade em que eu morava na época, que foi onde eu tive o primeiro contato com a adoção. Foi lá que eu percebi a necessidade da formação dos vínculos, a importância disso, e que eu conheci a realidade das crianças também que estavam ali acolhidas longe dos seus pais,
eu também fazia esse trabalho de avaliação dos vínculos para decidir, para poder fazer o relatório, para o juiz decidir se ia voltar para a família biológica ou se essa criança seria encaminhada para adoção. Mas depois eu acabei indo para a área clínica, me especializei em psicoterapia de orientação psicanalítica, trabalhei anos assim. E quando eu me mudei para Ourinhos, eu me casei, vim para cá, eu resolvi colocar em prática um desejo que eu tinha há muito tempo, que era de fazer um trabalho voluntário. E, como eu não acredito em coincidências, eu acabei caindo na Casa Arco-Íris, que é o acolhimento daqui. E nessa época, eu já estava estudando a fundo o processo de formação e rompimento dos vínculos por conta do luto. Eu fazia curso de cuidados paliativos, eu estava bem voltada para essa questão do luto. E aí eu me deparei com essa temática dentro da adoção. Porque, como você falou, a criança que chega na família, ela já vem de um histórico de ruptura de vínculo. Ela já perdeu muitas coisas. E aí, eu comecei a estudar, então, eu redirecionei essa parte da formação e rompimento de vínculos, não só para o paliativos, e comecei a estudar a respeito da adoção mais profundamente. E aí eu propus, na Casa Arco-Íris, um treinamento para as educadoras. Porque a gente sabe que esse período de transição entre a família biológica e a família adotiva, ele é muito importante para a criança. Quanto mais essa criança puder se vincular aos cuidadores, se sentir segura, confiar nesses adultos, mais fácil vai ser a adaptação dela na família. E aí eu comecei a trabalhar, então, com as meninas nesse sentido, de oferecer a possibilidade do vínculo. Tem muita aquela coisa ainda, principalmente nesses trabalhos, nesses empregos, como na enfermagem, por exemplo, no hospital, de que eu não posso me vincular a esse paciente, porque depois ele vai embora. Era ele vai isso sofrer. Que eu ia falar. Como é comum o pensar justamente o contrário. Se vincular aqui no acolhimento, aí vai ficar difícil se voltar para a família ou ir para uma família substituta. Exato. Então, a lógica é contrária. É contrária a isso. É fazer esse vínculo e através disso essa criança se fortalecer, seja para ela voltar para a família de origem ou para ela ir para uma família substituta, que é a família adotiva. Né? Exatamente. E aí é todo um trabalho de desconstrução com elas, porque elas estão justamente acostumadas a esse afastamento, até por uma questão pessoal. Porque quando a gente também se vincula, essa criança vai embora, a gente sofre. Lógico, a gente fica muito feliz porque é tudo que a gente mais quer, mas também tem a nossa ruptura do vínculo. Então, é uma maneira de se proteger. E aí a gente começou a fazer esse trabalho para que elas pudessem se abrir mais, acolher essas crianças, entender todas essas dores, fortalecer cada uma delas para depois elas poderem ir para a família substituta. E aí, nesse meio tempo, também eu comecei a estudar a TBRI, né, que eu estou em formação, que fala sobre o trauma, e eu achei que, assim, casou perfeitamente, porque a gente também tem que entender qual é o histórico dessa criança. Por que da dificuldade dela em formar vínculos? Tudo isso vem da questão do trauma, de tudo que ela já vivenciou, mesmo que ela vá para a família adotiva sendo um bebê. Eu escuto muito isso. Mas eu adotei o meu filho, ele era bebê. Ele sofreu trauma? Ele sofreu trauma. Múltiplos traumas complexos, que é o que a TBRI trabalha. Porque houve uma ruptura do contato mãe-bebê, e esse já é um trauma, seja por qualquer motivo, tá? É claro que a gente está falando do contexto adotivo, mas, por exemplo, um bebê que nasce e precisa ir para a UTI também tem um trauma. Ou uma mãe que vai para a UTI, né? Também tem essa ruptura. Então, o trauma vem disso. E aí, esse bebê teve essa ruptura já do cuidado. Já é um trauma. Se ele foi para o acolhimento, é porque teve mais alguma outra coisa, né? A gente sabe que, infelizmente, não é porque a genitora faleceu que ele foi para o acolhimento, mas por questão de abandono, de uso de drogas, de negligência. E aí, isso tudo é outro trauma. E aí, os traumas vão se sobrepondo, o que vai dificultando ainda mais depois a construção e o fortalecimento do vínculo
Seja com a família biológica, se essa criança for colocada numa família extensa e tal, seja na família adotiva. Então, realmente, é isso que você falou. Assim, eu trabalho com psicanálise. Para psicanálise, como é que a gente pensa o trauma? Geralmente, para Freud é assim, é como se fosse uma quantidade pulsional além daquilo que o psiquismo pode suportar, né? Para Lacan, é uma irrupção do real, né, que vem de fora, que nem, por exemplo, a pandemia, uma situação que ninguém esperava, e aí, de repente, vem uma situação que a gente não tem como simbolizar, a gente não consegue dar significado e representação para isso, né? Isso é o que vai gerar, então, do ponto de vista psicológico, psíquico, um trauma, né? Um trauma psíquico. Para a teoria que você vem estudando, que você vem fazendo essa formação, PBRI, eu sei que vocês falam de um trauma, estudam o trauma dentro de da complexidade, assim, se você pudesse falar um pouco mais disso, eu acho que é bem interessante. Eu acho que até esse foi um assunto que eu fiz com as meninas do Doulas de adoção também, e a Mari falou uma coisa muito interessante, que ela se sente num looping. E é muito isso, porque a gente estuda diferentes teorias e elas falam a mesma coisa, basicamente, com uma outra linguagem. Então, realmente o que você trouxe é incrível, é a definição mesmo do trauma, é que a gente trabalha de uma outra forma. Então, por exemplo, a TBRI diz que o trauma ele afeta 5 áreas do nosso sistema. Quando acontece qualquer coisa, por exemplo, no contexto adotivo, essa questão do abuso, da negligência, do abandono, da ruptura do contato, ou no contexto de vida nosso, acidentes, assaltos, terremotos, pandemias, tudo isso altera as 5 áreas do nosso sistema, que são o corpo, o cérebro, a biologia, as crenças e o comportamento. Tudo isso é impactado quando a gente vivencia uma situação dessa, em que a gente não consegue representar aquilo, a força daquilo é tão intensa que a gente não consegue representar, que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue... A gente não encontra palavras para dizer daquilo, né? Não encontra uma forma de expressar aquele sentimento ou aquela sensação no corpo. Exatamente, exatamente. Aquilo fica sem lugar, né? É um negócio tão intenso que parece que toma a gente por inteiro. E é essa a ideia, o trauma ele desequilibra. Você pode repetir quais são os aspectos que interferem, então? Sim. Para reforçar aqui pra gente. O nosso corpo, nosso cérebro, então causa um desequilíbrio na química cerebral. A nossa biologia, então assim, tem aspectos que alteram o DNA. Por exemplo, uma população que sofreu um tsunami, ela teve alterações no DNA e os filhos dessas pessoas que estavam lá, tipo na Indonésia aquela vez, eles vão ter um DNA diferente por conta desse impacto do trauma. Então, assim, é um negócio muito profundo. Altera as nossas crenças. Então, por exemplo, dentro do contexto adotivo, uma criança que sofreu traumas, que foi abandonada, que teve essa ruptura, ela cresce com a autoestima abalada, pensando: eu não mereço ser amada, eu fiz alguma coisa muito ruim para estar aqui. Então, são essas crenças limitantes que, né, o trauma afeta. E o nosso comportamento, porque aí o comportamento nada mais é do que uma comunicação de que tudo isso está em desequilíbrio, principalmente na infância, em que a criança não tem muitos recursos para lidar, então ela acaba agindo. E aí o que acontece? Na verdade, a gente só vê o comportamento. Então são 5 áreas em desequilíbrio, só que a gente só vê o comportamento, que é o que está brotando, né? Só vê a consequência final, digamos assim. É o que está lá em cima. Então assim, nossa, que criança agressiva, que criança que não aceita meu cuidado, que criança difícil de lidar, egoísta. Então assim, a gente vai rotulando essa criança através do comportamento dela, sem entender que por trás disso tem um sistema inteiro em desequilíbrio e que se a gente não cuidar das outras 4 áreas, não adianta a gente agir em cima desse comportamento. Porque a gente vai querer corrigir o comportamento sem antes cuidar das outras coisas e não vai funcionar. Não... São interligadas, né? São interligadas. Não adianta você
querer ensinar um comportamento adequado, digamos assim, para a criança, se ela não tem as condições mínimas para poder até, inclusive, aprender isso. Né? Esses dias eu conversei com o Bruno Bonifácio, do Adotei Meus Pais. A gente fez uma live na terça-feira. Aí ele falou que ele não tem essa lembrança, mas que a mãe dele conta que quando ele chegou na casa dos pais, ele tinha 5 meses e alterou muito o sono dele e a alimentação. E que na casa em que ele morava até então, era uma casa com muito barulho, com muita gente, com muita criança. Tinha muito barulho, assim. E a casa que ele, né, dos pais dele, que ele foi residir, era só ele e os pais. Não tinha esse contexto que ele estava acostumado. E que daí, então, a mãe dele relata isso, assim, que ele teve, mesmo muito pequenininho, teve essa alteração no corpinho dele mesmo, no sono e na alimentação. Sim. Que no caso dele, assim, foi, digamos, o primeiro impacto que apareceu no corpo, né? Que é isso que eu estava falando. Primeiro, uma das primeiras alterações surgem no corpo. E acho que quanto menor a criança, mais é no corpo, porque menos condição simbólica a criança tem para representar aquilo que está acontecendo. Uhum. Exatamente. E isso é muito interessante, porque é o que eu falei, muitas pessoas acham que por ser bebê, a criança não sofreu traumas e é mais fácil adaptar. Mas eu já vi pessoas, famílias, que adotaram bebê e que a mãe estava exausta porque esse bebê só dormia no colo. Ele estranhou tanto o ambiente, porque é isso, é outra ruptura. Então, é ruptura da família biológica, foi para o acolhimento, aí depois é outra ruptura, e a criança não tem condição cerebral, emocional, de lidar com tantas mudanças. E aí esse bebê precisava dela o tempo inteiro, ela estava exausta, ela falava, eu não posso fazer xixi, porque se eu deixo ele com alguém, se eu deixo ele no berço, ele chora muito. Então, esse é um comportamento que está desequilibrado, mas por conta de todo o sistema desse bebê. Então, apesar dele ser só um bebê, ele sente sim todas essas alterações. A gente não pode achar que isso só acontece quando a criança é mais velha, só nas adoções tardias. Isso acontece desde sempre. E é bem isso, a criança ainda não tem essa condição de representar, e então aparece no comportamento. Ela age. Tanto o bebezinho quanto as crianças maiores. E assim, você estava falando agora há pouco que é muito importante que as crianças, nesse período de transição entre a casa, né, entre ela sair da família biológica e ela ir para uma família adotiva, essa transição é muito importante, esse fortalecimento de vínculos, né? E que a gente estava até comentando, que muitas vezes se pensa que é o inverso, deveria ficar como se fosse num campo neutro, digamos assim, para daí, então, ela fazer essa vinculação. Você pode falar assim um pouquinho mais por que isso é importante, por que essa vinculação, né, é necessária, como é que se trabalha isso? Então, ela é importante porque a criança, ela precisa aprender a confiar no adulto. E aí, como é que a gente tira a criança de um ambiente em que ela não está sendo cuidada, que ela não está sendo amparada, acolhida, que ela não está segura, e a gente coloca ela num outro ambiente em que ela também não recebe os cuidados que ela precisa, que ela também não é acolhida do jeito que ela necessita, né? Então, assim, é muito difícil para a criança entender, então, que esses adultos existem para protegê-la, para ajudá-la, para satisfazer as necessidades que ela tem. E não para machucá-la. Ela continua desconfiada mesmo, digamos assim. Continua. E aí, quando essa criança vai para a família adotiva, poxa, e a gente sabe, né, que o contexto, infelizmente, não é uma transição rápida. Nosso contexto aqui no Brasil é de anos uma criança vivendo num local desse. E assim, eles fazem, não é uma crítica, eles fazem o máximo que eles podem, né? Da melhor maneira possível. Uhum. Mas é que realmente é muito complexo. E se essa criança não tem essa segurança mínima,
ela vai ficando cada vez mais traumatizada, cada vez mais desconfiada. A gente não dá oportunidade do cérebro dela se equilibrar. E aí. O Rê, travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Você Travou pode aqui? repetir isso que você falou agora por último? Não, mas acho que já que você agora. escutou? A última parte que você estava falando que ela não. A criança não faz esse vínculo de segurança. E aí, travou. Aí ela não aprende isso. Ela não consegue entender que esse adulto tá lá para ela. E vai ficar muito mais difícil depois da gente fazer essa vinculação na família adotiva, porque daí nenhuma experiência que ela teve foi boa. Ela vai se basear no quê? Para confiar nesses pais adotivos. Porque é isso. Se a família biológica não dá conta, a gente coloca ela num lugar que as pessoas também não dão conta. Aí ela vai para a família adotiva, ela vai falar: opa, peraí, de novo? Eu não vou cair nessa de, né? Mais uma vez? Eu que não vou me vincular a Ela esse povo. vai criando resistências, né, para se aproximar. Cada vez mais. Agora, se ela tem um ambiente em que ela é acolhida, que ela pode confiar nas pessoas, ela vai desenvolvendo o apego, ela vai desenvolvendo o vínculo. E aí, por mais que ela sofra depois, quando ela vai se separar, o que é natural, porque vai haver um rompimento de vínculo, ela é mais capaz de se vincular a novas pessoas, porque ela já vivenciou uma relação mais segura. Surgiu uma pergunta aqui: que ações podemos ter para gerar segurança na criança? Como é que o adulto pode convivendo, né, nessa situação com a criança para ajudá-la a gerar essa segurança, a tirar um pouquinho essas resistências, né? Então, inclusive a aula que eu vou dar hoje à noite, às 8 horas, vai falar sobre todas essas estratégias, que são os 3 princípios da TBRI: o empoderamento, conexão e correção. Porque aí, de novo, voltando um pouquinho, a gente quer corrigir o comportamento, que é só o que a gente está enxergando dessa criança. Só que a gente quer fazer isso sem se conectar e sem empoderar. E aí não vai funcionar. Então a gente tem que dar um passo para trás, cuidar dessas duas partes, para depois corrigir o comportamento especificamente, se for necessário. Porque muitos dos comportamentos, eles são excluídos ou até diminuídos quando você cuida dessas duas primeiras partes, que é o empoderamento e a conexão. Então, por exemplo, uma das maneiras práticas da gente trazer segurança para a criança é com a rotina. Olha só, é uma coisa básica, mas faz toda a diferença no contexto. A criança precisa de segurança, ela precisa entender que tem um adulto que está no comando, de que ela pode saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E essa é outra característica das crianças que sofreram traumas. Elas têm necessidade de controle, porque elas agem no modo de sobrevivência. Elas desenvolveram estratégias de sobrevivência, porque elas nunca puderam contar com ninguém. E elas ficam hipervigilantes. Esse é o desequilíbrio do cérebro. É muito conteúdo. É o mecanismo cerebral mesmo, né? O mecanismo cerebral de luta e fuga. Isso, exatamente. Porque o que acontece? A criança que sofreu trauma, ela tem um desequilíbrio cerebral, como a gente já viu. É uma das áreas que o trauma afeta. E a parte de baixo do cérebro dela, inferior, é a que é mais desenvolvida. Então vamos pensar assim: isso aqui é o cérebro, essa é a parte de baixo do cérebro. Aqui é a amígdala, que é a estrutura que detecta o medo, o perigo. E aqui é a parte de cima, que é a parte mais... frontal. Que é a parte das funções complexas, do pensamento, da autorregulação. A criança que sofreu trauma, ela tem essa parte inferior muito desenvolvida, que é a parte instintiva, reativa, que é a parte que engloba a amígdala, que detecta o perigo. E essa criança, ela fica hipervigilante, porque ela precisa sobreviver. Como se estivesse o tempo todo esperando que alguma coisa vai acontecer e ela tem que estar esperta ali para ela poder se defender, né? Exatamente. Que, infelizmente, são as vivências que ela tem, quando muitas vezes a família é muito inconstante, uma hora a mãe ou o pai estão, outra hora não estão, uma hora oferece um horário para ela para comer, outra hora não tem esse horário.
coisas muito básicas que a gente nem imagina que as crianças muitas vezes passam, né? Quando elas estão numa situação de vulnerabilidade, a família é muito vulnerável. Então a criança fica o tempo todo, o que será que vai acontecer agora, né? Será que vai acontecer? Como será que minha mãe vai estar? Como que será? Será que agora eles vão acordar? Ou eles vão dormir? Será que eu vou poder dormir em paz? Será que... Enfim, é o tempo todo mesmo tentando ficar vivo. Sim, Né? sobreviver. Algumas histórias que a gente escuta das crianças é isso mesmo. Elas não sabem que horas que elas vão apanhar, se elas vão apanhar ou não vão naquele dia. Tem hora que apanha, tem hora que não apanha, tem hora que ganha uma coisa, tem hora que toma coisa dela. Coisas assim muito difíceis, né? Então a criança fica... E aí com isso, como você está dizendo, ela precisa, essa parte inferior do cérebro, ela fica super ativada porque é o tempo todo lidando com medo. E aí não tem O espaço para tempo o todo. desenvolvimento das áreas frontais, digamos assim, né? Uhum. Porque aí o que acontece? Se essa parte de baixo está hiperdesenvolvida, se a amígdala está ativada, essa parte aqui de cima, ela paralisa. A gente sai do ar. Então, assim, não adianta. A criança, nesse esquema aqui, ela não aprende, ela não se vincula. Não adianta. Então, assim, não adianta a gente querer modelar esse comportamento dela se ela está nesse estado. E aí, como você falou, é luta e fuga, né? Que é o que eles falam, na verdade, eles usam 3 termos dentro da TBRI, que é flight, fight or freeze, que é luta, fuga, paralisa. A criança só tem essas 3 opções, tá? Então, é muito difícil da gente lidar. E a rotina traz essa segurança que ela precisa, porque aí ela sabe o que vai acontecer exatamente. Ela sabe que ela tem algo para se agarrar, né? Então ela consegue E essa seguir o necessidade passo a de passo. controle dela, ela vai conseguindo, digamos assim, abrir mão, é isso? Um Isso pouquinho? é. No começo, é importante que ela possa ter controle sobre o máximo de coisas possíveis. Essa é a orientação que eu dou, inclusive. Até dos horários, né? A gente tem várias estratégias e tudo isso depois eu falo no meu curso, né? Que eu vou lançar. Até estratégias para deixar a criança se sentindo no controle. Contudo, porque quanto mais controle ela tiver, mais segurança ela vai desenvolver. E aí, com o tempo, esse cérebro inferior vai se acalmando, o superior vai se desenvolvendo, ela vai construindo outras habilidades e não precisa mais usar o comportamento, o controle, a agressividade, né? Essas estratégias de sobrevivência que ela desenvolveu lá atrás. Então, ela precisa aprender um novo caminho. Só que isso demora muito tempo. Isso exige muita dedicação dos pais, muita energia, até que a gente atinja um ponto que a coisa deslancha melhor. E esse muito tempo vai variar também muito de criança para criança e de como também os pais lidam com isso, não é? Sim, completamente. Porque não tem como a gente saber, né? Cada criança é uma, cada família é uma. Daí vai depender da personalidade da criança, da resiliência dela, como é que ela lida com tudo isso que ela viveu, como essa família acolhe, como essa família consegue suprir essas necessidades. Então, essa família sabe que a rotina é importante, que é preciso empoderar essa criança. E o empoderar dentro da TBRI não é esse conceito que a gente tem aqui de empoderar as mulheres, é outro conceito. É empoderar no sentido de dar essa oportunidade para ela ficar no controle, por exemplo, de ter certeza de que essa criança está bem nutrida, está bem hidratada, porque isso tudo também afeta a química cerebral. Então, empoderar é isso, é dar ferramentas para que essa criança possa começar a se desenvolver nas pequenas coisas. E ó, isso é muito importante, porque daí não é assim, deixar ela fazer o que ela quer. Não é disso que se trata, porque muitas vezes pode parecer isso, tem que empoderar, então tem que deixar a criança fazer o que ela quer. Não é disso que se trata, né? Acho que você está falando justamente o contrário, é oferecer ferramentas, possibilidades, assim, básicas, mínimas, porque a rotina é uma coisa mínima. Mínima. Estar hidratado é uma coisa mínima, né? Mínima. Coisas assim que são mínimas, são importantes, e que às vezes, na loucura do dia a dia dos pais,
Então, ali, ainda mais com uma criança que está dando trabalho, que está difícil, pode passar batido, né? E às vezes as pessoas podem achar, nossa, mas eu estou fazendo tudo, e pode ser que, na verdade, ela está, digamos assim, colocando a energia, né, dela num ponto que não é o que vai realmente atingir essa resiliência, essa conexão. Acho que o mais importante, não sei se é o mais importante, mas é muito importante essa conexão. Muito. Até tem uma pergunta aqui falando assim, como lidar com essas crianças, que as aproximações são infrutíferas, que às vezes já aconteceu até situações de devolução, né? Especialmente por conta da relação com, da forma como ela se comporta assim, agressivamente. Tem algumas situações que isso vão acontecendo. Então, a criança vai para a família, né, numa situação ali de guarda, às vezes ainda não está, né, não propriamente adotada, mas já está numa aproximação, e a criança começa a demonstrar muita agressividade, e às vezes a família não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Então, você pode até trazer sua experiência depois, né, nessas avaliações. Mas eu falo muito sobre o teste do apego, que é quando a criança vai para a casa da família, e esse teste ele pode acontecer imediatamente, ele pode acontecer dali um tempo, porque às vezes existe um momento que a gente fala que é meio lua de mel, que essa criança é uma graça, né? Porque ela todo mundo quer apaixonado. Tá todo mundo... Amor à primeira vista, tudo lindo. Todo mundo maravilhado com a nova dinâmica da casa. Inclusive, eu atendo um casal e é muito engraçado, porque ele faz análise há muito tempo e eu acho tão bom, porque aí a pessoa já tem uma... Né, é um outro... Os insights, assim. Já tem uma outra visão. E aí ele já chegou me falando, e ele não tem problema, e ele fala assim, eu sei que muitas dessas coisas que estão acontecendo hoje, eu sou culpado, porque no começo eu dei tudo para essas crianças, eu estava maravilhado. Então, assim, ele consegue avaliar que eles estavam vivendo esse período de lua de mel, mas que não dava para viver assim para sempre. E a hora que ele começou a funilar e começou a deixar a coisa um pouquinho mais rígida, puf, as crianças espanaram, né? Então, esse teste ele pode acontecer a qualquer momento, que é o que eu falo que é o teste. Chama de teste do apego. Teste do apego, que é quando a criança se coloca insuportável porque ela quer testar essa família. E aí isso tem relação com a falta de confiança dela. Então, opa, peraí, vamos ver se esse povo vai mesmo ficar comigo. Vamos ver até onde eles estão dispostos a ir por minha causa. E aí a criança começa realmente a infernizar esses pais com comportamentos desafiadores. Assim, os pais ficam muito angustiados porque eles enlouquecem, eles não sabem o que fazer, tá? E aí essa questão da agressividade, é lógico que não pode não ser só isso, tá, gente? Né? A gente trabalha com relacionamento, é uma gama de coisas, não tem uma fórmula mágica, não tem um negócio, isso está acontecendo por causa daquilo, mas uma das coisas pode ser o teste do apego. Mas tudo vem dessa conexão. Então, como é que a gente vai dar conta de acolher essa agressividade? De mostrar para essa criança que tem espaço para que ela sinta tudo isso e que tem gente aqui que vai dar conta de lidar. Uhum. E aí, já linkando com o que você falou, não é deixar que a criança faça tudo. Porque quando a gente faz isso, a gente passa a mensagem de que ela tá por ela mesma e pela culatra. Uhum. Ela precisa exatamente do contrário. Ela precisa de um direcionamento, de um acolhimento, de um continente. E quando a gente deixa tudo na mão dela, ela fala, opa, isso aqui tá igual lá atrás. Sou eu por mim mesma. Puf, o medo é acionado, o cérebro inferior... Aciona medo. Exatamente. O cérebro inferior tá lá detectando perigo e essa criança vai se comportar muito mal. Muito pior do que ela iria. Então, é exatamente o contrário. A agressividade, ela é uma forma de comunicação. E aí a gente precisa cuidar de outros pontos para ajudar essa criança a melhorar o comportamento. Mas não só corrigindo o comportamento,
mas com esse acolhimento, nomeando, acolhendo a criança, usando uma rotina com ritmo, tá, gente? Rotina não pode ser uma coisa também super rígida, ela tem que ter uma certa flexibilidade, né? Mas tudo isso para ajudar a criança a lidar com isso, né? A melhorar o comportamento. Quando você fala, por exemplo, nomear essa agressividade, né? Isso, eu acho isso bem importante porque é uma forma da criança perceber que ela é vista, e que as pessoas, os adultos estão tentando entender por que que aquilo está acontecendo com ela. Porque às vezes a própria criança, acho que também é importante colocar esse teste do apego, digamos assim, muitas vezes a criança faz de forma inconsciente, ela não faz de propósito. Tá? Então agora, hoje, dia 27 de maio, eu vou começar a infernizar os meus pais porque eu quero ver se eles vão conseguir 90 dias me aguentar. Não é assim. Não. Essa insegurança, ela vai ser acionada de alguma forma, e aí, então, a criança começa a se defender. E como que ela se defende? Isso, ela se defende atacando, né? Reagindo. E isso é um mecanismo que ela nem, na maioria das vezes, ela não faz de propósito. Né? E os adultos, assim, têm muita dificuldade de entender isso, que não é de propósito. Isso é um mecanismo que precisa desse cuidado, né? Então, se você puder falar um pouco mais disso, porque eu penso, pelo menos, que à medida que os pais, né, conseguem olhar para essa criança, perceber em que momentos essa agressividade aparece e até ajudar ela a ver isso e dar um nome para isso, de alguma forma faz com que, no mínimo, a criança perceba que está sendo olhada. Isso tem a ver com a conexão? O que mais você pode falar para ajudar as pessoas a chegar um pouquinho mais perto da criança, assim, sabe? Sim. Então, essa questão da conexão, ela é muito importante. E tem a questão também, nossa, é que são tantos assuntos, né? Fica aqui na minha cabeça borbulhando. Eu falo, eu preciso falar isso, preciso falar aquilo, né? Então, assim, primeira coisa, eu sempre digo que a gente não pode levar para o lado pessoal. O comportamento da criança é o que você falou, não é para nos afrontar. Não é para me tirar do sério. Não é porque ela quer acabar com o meu dia. Então, vamos pensar um bebezinho que acabou de nascer e que chora o dia inteiro. Tem cabimento a gente pensar que, meu Deus, esse bebê quer acabar com a minha vida. Esse bebê tá me provocando. Imagina, não me deixa dormir, não é possível. A gente não pensa assim, né? Agora, por que a gente pensa que uma criança de 7, 8, 10 anos tem um comportamento para nos irritar? O comportamento é uma forma de comunicação. Não tem a ver com a gente, tem a ver com a criança. Então, a gente precisa ter um olhar de curiosidade. O que é que está por trás desse comportamento? O que é que essa criança está sentindo? O que é que essa criança precisa nesse momento que eu não estou conseguindo entender e suprir? Então, o que ela quer comunicar dessa forma que ela faz aí, né? Isso. Por que é que ela precisa usar a agressividade para comunicar algo? E a gente vê que conforme a criança vai tendo um desenvolvimento da linguagem, os comportamentos vão diminuindo. Porque aí ela não precisa mais agir, ela consegue falar o que ela está sentindo. Ela consegue falar o que ela quer. Mas isso também leva muito tempo e as crianças que sofreram traumas têm um desenvolvimento cerebral abaixo do esperado. Então, uma criança de 10 anos tem um desenvolvimento de uma de 5. E essa é outra coisa que a gente precisa entender. A expectativa que nós temos com relação à criança precisa ser ajustada. Não é porque uma criança tem 10 anos que ela vai ter atitudes de uma criança de 10 anos. Se ela sofreu traumas, ela vai ter uma atitude de uma criança de 5. Você pode repetir isso de novo? Porque cortou um pouquinho para mim, quando você começou a falar da expectativa. A gente precisa ajustar essa expectativa com relação ao que a criança é capaz de fazer. Por quê? Se a gente tem uma criança de 10 anos, a gente quer que ela haja conforme uma criança de 10 anos. E eu vejo muitos pais falando isso, mas já tem 10 anos. Se ela sofreu traumas, ela vai ter um desenvolvimento cerebral de uma criança de 5. Isso é
da TBRI, o Karen Purvis, o Instituto Karen Purvis fala sobre isso. É metade do desenvolvimento, o cerebral é metade do cronológico. Então, ela vai ter um desenvolvimento de uma criança de 5 anos. E E aí, desenvolvimento em todas as áreas? Na área não, emocional, na área afetiva, cognitiva? Não. Como não. que é, então? E, de novo, não é uma regra, tá, gente? São estudos que mostram que muitas das crianças têm isso, não são todas, não é matemático, mas que as crianças, o cérebro delas desenvolve metade do que deveria, por exemplo. Então, uma criança de 10 anos, ela, por exemplo, não tem uma linguagem de uma criança de 10 anos, ela tem uma linguagem de uma de 5. E aí, como é que ela vai comunicar que ela está insatisfeita, que ela está infeliz, que ela não recebeu o que ela queria? Como uma de 5. Então eu Uhum. vejo, nossa, meu filho faz muita birra. Tem 8 anos, 9 anos, se joga no chão, parece que tem 4. Ele tem. O cérebro É dele tem. do ponto de vista emocional, cognitivo, da linguagem, de expressar, até de saber o que está se passando no próprio corpo, porque para a criança ainda fica no campo da irritabilidade, né? Uhum, Acontecendo uma coisa que ela não entende, enfim, ela fica irritada e ela expressa isso se jogando, por exemplo. sim. Ela não consegue ainda falar, eu não gostei que tal coisa aconteceu, ou eu tô um pouco inseguro, ou hoje eu não tô me sentindo bem, tô me sentindo triste, sei lá, não sei se você gosta tanto de mim assim. A criança não consegue dizer dessas coisas. Uma criança que tá numa família que desde sempre foi muito cuidada e tudo e tal, também já tem as suas dificuldades para expressar, a gente vê no consultório. Quem dirá uma criança que passou por tudo isso que a gente estava contando aqui, né? De tanta instabilidade, de tanta insegurança. É difícil a criança, ela não é um mini adulto, né? Muito pelo contrário, pelo que você está contando também, inclusive o cérebro dela, ele está regredido, né? Tá. Precisa ser estimulado. E O que se não a... significa que porque também essa criança está nesse estágio, nesse momento, vai ser sempre assim, Uhum. né? Acho que isso é importante colocar também. Tudo isso que a gente está colocando aqui, que você está falando, da rotina, né, dessa vinculação, é justamente para que o cérebro dessa criança possa ser estimulado e todas essas outras áreas que o trauma afetou possam se desenvolver, né? Senão, o que a gente Inclusive, vai fazer, né, Renata, David, se não tivesse essa se não tiver possibilidade, solução, tivesse os consultório e pronto, não faz mais nada da vida, porque, né, a gente tem que entender que tudo isso é possível, é passível de mudança. Ainda bem. aliás, gente, eu sou apaixonada pela TBRI, porque apesar dela trazer coisas muito assustadoras a respeito dos desequilíbrios do sistema, o que a TBRI fala é que sim, tem solução. Inclusive, antigamente parece que, né, é muito tempo, mas há alguns anos, os pesquisadores acreditavam que a cura do trauma acontecia somente dentro do contexto terapêutico, do setting terapêutico. Então, a gente precisava ter anos de estudo formal, técnicas muito bem desenvolvidas, realmente frequentar um psicólogo, um psiquiatra para curar tudo isso. E hoje, os estudos sugerem que muito da cura do trauma vem do contexto familiar. Então, isso é sensacional, porque todos nós podemos ajudar a criança a melhorar. Os pais, os avós, os cuidadores, os professores, todos os adultos que têm contato com essa criança. E aí, o que eu acho mais incrível é essa combinação da terapia Isso. com as ferramentas em casa. Porque não adianta essa criança ir para terapia uma semana, fazer um vínculo incrível com você, sendo que em casa ela não tem rotina, os pais não Nada acolhem esse muda, né? comportamento, não funciona. Então, ela vai desenvolvendo um vínculo com você, construindo coisas, ressignificando a história dela dentro do setting. E em casa ela encontra um ambiente seguro, acolhedor, em que ela pode expressar as necessidades dela, em que esses pais estão preparados para acolher, para prestar atenção nos pequenos sinais. E aí o negócio vai, sabe? Aí Uhum. a cura acontece, aí a criança melhora, a gente vê progressos assim imensos em pouquíssimo tempo. Eu fico Olha que maravilhada. legal. E às vezes é um ajuste. É bem importante isso que você está colocando, né? Que, assim,
senão a gente só fica no campo do trágico. Nossa, a criança é traumatizada, a criança Trauma, passou por tais situações, então, meu Deus, vai ser muito difícil. Ah, então como que não tem o que fazer? Não, muito pelo contrário, tem muito a ser feito, né? muito. Mas desde que a gente se disponha, precisa haver uma disponibilidade também. Quando a família vai receber uma criança, tem que entender que a criança não está pronta. Nem a criança biológica, nem a criança adotiva. É uma construção, né? Uma construção que vai acontecendo. Coisas na vida vão acontecendo também, que às vezes vão abalar, em alguma medida, esses vínculos familiares, que os adultos também vão sofrer, enfim. Mas a gente tem sempre que tentar ir cuidando, né, de todos esses aspectos, pensando que sempre dá para melhorar, né? É um Tem processo, né? a gente estava falando até das situações de devolução, né, que são situações muito difíceis, porque daí também é mais uma ruptura de vínculo. A criança já teve a ruptura com um vínculo biológico, daí ela foi para um acolhimento. Geralmente vai para um acolhimento institucional, tem alguns adultos ali com quem ela, né, faz algum vínculo, enfim. Aí sai daquela situação do acolhimento e vai para uma família. E ela deu uma chance, né? Ela deu uma chance para estar naquela família, pelo menos no primeiro momento ela deu uma chance. E aí começa essa situação, muitas vezes, desses desafios. O nosso tema é bem esse, as delícias e os desafios da adoção, né? E a gente aqui falando dos traumas e vínculos. E aí, às vezes, essa situação vai se alongando aí das dificuldades que vão acontecendo entre a criança e a família, esses desafios com relação às regras, porque geralmente é por aí que começa. É. A criança começa a desafiar as regras, ou ela se vincula mais com um e não tanto com o outro. Então, para um ela demonstra um amor e para o outro ela demonstra uma certa agressividade. Que mais que acontece? Às vezes, se tem mais de uma criança, começa a ver uma disputa, né? E às vezes a disputa é pela atenção dos pais e às vezes a disputa é pelo lugar dos pais. Também acontece, né? Principalmente com a criança mais velha. A criança Uhum. mais velha, ela parece que sempre cuidou dos pequenininhos, aí Sim. quando chega um momento que ela tá ali numa situação em que ela pode ser cuidada, ela não sabe ser cuidada. Então ela tende a disputar o lugar com os pais, né? Ela vai E precisar aí nessas entender que ela é situações, filho. Renata, isso, e nessas situações, acho que é isso que essa pergunta deixa eu ver quem foi que fez a pergunta. Foi a doutora Camila, que ela é juíza da Vara da Infância aqui de Londrina, que perguntou como trabalhar essas questões de agressividade aqui com a criança. Então, acho que se você puder falar um pouquinho mais, assim, uma situação como essa, igual eu tô te contando aqui, então começou a rolar todas essas rivalidades, assim. Além da rotina, tem alguma outra coisa? O que mais que os pais podem, assim, tentar fazer ou tentar perceber, né, para poder ajudar a criança, a família, né? E a si Então, próprios também, porque acho que todo mundo fica muito angustiado. fica. E a devolução, na verdade, geralmente é por conta de mau comportamento, né? O desenrolar da história é esse. Ela é muito agressiva, né? Não deu certo. É sempre nesse contexto. E eu falo, tenho até vídeo sobre isso, que o trauma, gente, da devolução é para os dois, né? É tanto para a família quanto para a criança, porque para esses pais também é muito difícil. A gente julga demais os pais porque eles não deram conta, porque onde já se viu, mas para eles também é muito difícil devolver uma criança. Eles ficaram anos na fila esperando esse momento e aí de repente eles se veem sem Uma estratégia. frustração muito grande, né? É muito complexo, então a gente precisa cuidar disso. E aí, então, voltando na questão da agressividade, são várias coisas, né? Eu acho difícil a gente falar assim muito solto, igual usando o que você trouxe. Eu atendo um casal na consultoria que o menino se vinculou só ao pai e a mãe ficou de fora. Ele não aceitava nada dela, não aceitava que ela desse banho, que ela desse comida, que ela colocasse para dormir, nada, nada, nada. Então, isso agora já faz 2 anos que eles estão na família e melhorou. Mas essa mãe teve que ter muita disponibilidade emocional, muito fortalecimento, entender o histórico da criança para poder superar esse desafio.
Então, até com a questão da agressividade, o que eu penso? Tem que levar em conta o histórico, né, gente? Porque tem coisas do histórico, tem coisas que estão acontecendo nesse momento que não tem a ver com a família ali, tem às vezes a ver com a história. E por outro Isso, lado, tem coisas que têm a ver com a família, sim, porque sim, essa vinculação, ou porque a criança está numa condição difícil ainda para uma vinculação, ou porque os pais, de alguma maneira, não estão conseguindo ter essa conexão com a suprir. criança. É. Mas aí, assim, então, na questão da agressividade, é, vamos pensar que a gente precisa cuidar de várias frentes. Então, primeiro, não levar para o lado pessoal. Não é comigo, é uma comunicação. Essa criança está querendo dizer alguma coisa. A gente tem que levar em conta o histórico de vida dela, então os traumas que ela passou, as estratégias de sobrevivência que ela criou, sabe? E uma coisa que é muito séria que eu falo é que para uma criança que sofreu abuso, por exemplo, ser uma criança boazinha é ruim, porque ela se torna muito vulnerável, ela é alvo fácil. Então, ela precisa dessa agressividade. E aí, de novo, estratégia de sobrevivência. Como é que agora ela vai entender que ela pode se acalmar? Vai levar muito tempo, esse cérebro precisa se desenvolver. Então, assim, esse histórico é importante da gente entender também, sempre, para a gente olhar para essa criança com outros olhos. E essa agressividade, ela pode vir por N motivos. Então, pode ser o teste do apego, que a gente falou de novo, que não é consciente, que é uma maneira da criança testar o ambiente, ver se essas pessoas vão dar conta dela, se essas pessoas realmente estão dispostas a cuidar. Pode ser uma reação ao luto, a todas as rupturas que ela teve, porque ela foi para a família adotiva. É tudo maravilhoso, é uma delícia, ela ganha um monte de coisa, ela tem comida, mas ela deixou para trás tudo que ela conhecia na vida. Todas as figuras de referência dela, a escola, os amigos. Então, assim, são E muitas que nem sempre tudo perdas. foi ruim, né? E que nem Não, sempre tudo foi ruim. E exatamente. para Ela... ela é muito louco. E agora? Como é que eu faço, né? Eu posso gostar dessas pessoas aqui, sendo que eu tenho aquelas lá que eu também gosto, que eu ainda lembro. Isso, Será que o fato de eu lembrar delas ainda significa que então eu não queria estar aqui? E, exato. enfim. E será Então que eu tem, posso falar para essas pessoas, para esses pais novos aqui, que eu tô sentindo ou que eu tô pensando isso? Será que eles vão ficar bravos comigo? Será que eles vão aceitar que eu tô pensando essas coisas, né? Ou sentindo isso? tudo isso. E aí essa agressividade também pode ser por conta de algo que aconteceu naquele momento e que desestruturou a criança, né? Então assim, a agressividade ela tem várias causas, mas ela sempre comunica alguma coisa. Então o jeito é a gente acolher, o jeito é a gente usar de todas essas estratégias, né, que eu falei. Então assim, que a gente vai trabalhar hoje. A criança está bem hidratada, ela está bem nutrida, ela tem uma rotina adequada. A gente tem que olhar vários pontos para tentar melhorar essa agressividade. Mas, obviamente, gente, nós também temos episódios de agressividade, certo? Nós também muitas vezes não conseguimos comunicar o que a gente quer. E aí a gente chora, e aí a gente fica bravo, e aí a gente acaba, né, fazendo coisas que não devia. Nós também fazemos assim. Imagina uma criança. Imagina uma criança que sofreu trauma. Imagina uma criança que está sob pressão, numa situação completamente diferente. Então a gente precisa entender todo esse contexto. Mas assim, quando eu digo acolher, eu acho que é importante a gente fazer esse parênteses. Eu não estou dizendo aceitar. A gente não aceita comportamentos desrespeitosos. A gente aceita que a criança tem raiva, que a criança está brava, mas a gente não pode deixá-la fazer o que ela quer. Então, por exemplo, uma criança independente que veio do acolhimento, que sofreu traumas, que está num processo de vinculação, de repente ela, sei lá, joga alguma coisa, um brinquedo no chão, quebra ou bate no irmão por algum motivo, você pode falar para ela o seguinte: fulano, eu tô vendo que você tá com muita raiva. E eu também ia ficar com muita raiva se fosse comigo. Mas você não pode jogar o seu brinquedo. Vamos buscar o brinquedo? Vamos começar de novo? Ou como é que a gente... Você não pode bater no seu irmão. Como é que a gente vai fazer para resolver isso?
Então, uma coisa é a gente aceitar que a criança é agressiva e deixar ela agindo desse Fazer jeito. como que é. E outra coisa é a gente dizer, olha, eu entendo que você está com raiva. Eu também estaria com raiva, mas bater não é uma opção. Né? Você quer uma almofada para você dar um murro aqui? Eu tô vendo que você está com muita raiva. Né? Vamos descontar nessa almofada? E aí, assim, a gente vai criando estratégias para lidar com a agressividade dessa criança. Até para ela ir aprendendo outras estratégias. Se é uma criança maior, você pode pedir para ela, que essa é outra técnica, usar as próprias palavras. Então, assim, João, usa as suas palavras. Por que é que você está bravo? E incentiva essa criança a falar o motivo da braveza dela. De novo, não é mágico, não é de uma hora para outra, essa é uma construção, né? Mas com relação à agressividade, então, eu acho que é isso. Não levar para o lado pessoal. Mas de alguma forma dá uma oportunidade, né, para essa criança se expressar de uma outra forma. Porque a tendência é dizer assim, não pode, você vai ficar de castigo e assim, não tem um trabalho com isso, né? Exato. E acho que é muito legal isso que você está falando da agressividade como uma comunicação. Muito importante, né, que nós adultos entendamos isso. E isso é uma comunicação de todos nós, do ser humano, né? E é uma comunicação das crianças, muitas vezes. Uma forma de comunicar que alguma coisa não vai bem, né? E precisa de um cuidado, precisa de um olhar. Que à medida que a gente olha e tenta cuidar, isso vai trazendo essa criança um pouquinho mais perto, né? Que acho que tem a ver com os vínculos aí que a gente está dizendo, né? Como é que então nós vamos cuidar e construir esses vínculos. E também, por outro lado, não esquecer que são crianças que passaram por traumas e que também tudo isso precisa de cuidado. Então, de fato, a adoção, ela é, assim, complexa mesmo por conta de todos esses fatores, né? E, Renata, assim, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo. Acho que tinha um montão de outras coisas que eu queria te perguntar, queria te falar, né, continuar conversando aqui. Mas queria deixar, assim, um espacinho para você falar alguma coisa que você queira. Um minutinho, assim, porque já tá acabando mesmo, sabe? Não, eu quero te agradecer pelo convite, foi maravilhoso. Tenho acompanhado seu trabalho, tenho adorado também a maneira com que você aborda os temas. Eu acho que é muito rico esse intercâmbio entre nós, entre quem atende as famílias no fórum e quem atende as famílias pós-adoção, né? Para que a gente se ajuste e realmente possa ajudar todo mundo. Porque realmente é um processo muito difícil, complexo da adoção. E é isso, eu estou à disposição, quero marcar de novo com você. Hoje à noite eu vou dar uma aula ao vivo para falar mais um monte de coisa a respeito da TBRI, de todas essas estratégias. E depois também vou lançar um curso online com tudo isso, porque realmente é muito conteúdo, não dá para a gente falar assim, rapidinho. E eu conto com vocês lá. Manda o link, eu vou divulgando no canal também, né? Se as pessoas tiverem interesse, elas entram lá em contato. Me agradeço muito, né, a tua participação, ter aceitado o convite para falar aqui com a gente. Para mim foi muito especial. Obrigada. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido conversar e trocar mesmo, que acho que todo mundo cresce, né? E é sempre, eu acho muito incrível, assim, quando a gente consegue se aproximar um pouco mais do universo das crianças, né? O que se passa com as crianças. Porque é só assim mesmo para a gente conseguir ajudar e tornar a adoção ela mais pé no chão, né? Uma forma realmente de ser família. Isso. E uma forma dessas crianças terem suas mães, terem seus pais, terem os seus avós, e se sentirem filhas, se sentirem pertencentes ao mundo. Eu acho que todas elas merecem, né? Com certeza. Um grande beijo. Obrigada, muito obrigada. Um beijo. Eu que até agradeço. A próxima. Espero que não demore, hein? Não, vamos tchau, marcar. Tchau. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.